A assessoria de Paulo Souza emite nota contra jornalista da Globo e ameaça entrar com processo na justiça. Jornalista pede desculpas a Paulo Souza após declarações sobre o técnico. Flamengo fecha parceria para captar joias do norte e nordeste do Brasil. Clima esfria no Flamengo e a paz está selada. Essas e outras você confere aqui no seu canal do Mr. Mengão. Olá você, muito boa tarde, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar mais uma edição do nosso canal de notícias do nosso Mengão queridão. O clima nos bastidores do Flamengo segue a todo vapor. Nessa quinta-feira, a assessoria do Paulo Souza emitiu uma nota contra o jornalista Eric Faria da Rede Globo e ameaçou entrar com um processo na justiça caso não tenha uma retratação pública. Isso porque o comunicador havia afirmado que o técnico do Flamengo encomendou uma pergunta para ser feita na coletiva de imprensa após o último jogo do Flamengo na Libertadores. Aspas, o técnico do Flamengo, Paulo Souza, diante dos fatos expostos pelo repórter Eric Faria da TV Globo, na programação Seleção Sport TV de hoje, 19/5, gostaria de esclarecer os seguintes pontos. Nunca teve nenhuma conversa pessoal com nenhum jornalista, seja através de aplicativos de mensagens ou ligação, apesar de receber vários pedidos diretos de profissionais dos mais diferentes veículos. Paulo Souza nega com veemência a informação passada por Eric Faria de que teria encomendado algum tipo de pergunta a um jornalista. O técnico lamenta que um profissional de um grupo especializado em comunicação como é a Globo tenha um modo leviano, sem ouvir todas as partes envolvidas e tenha feito esse tipo de acusação. E não descarta a possibilidade de buscar o caminho da justiça, caso não haja retratação pública desse jornalista. Pessoal, tremendo absurdo isso que aconteceu. Vamos combinar, não? Um jornalista experiente, cara, plantar uma notícia dessa contra o técnico do Flamengo. Pô, eu se fosse o Paulo Souza, eu não aliviava não. Eu processava esse cara por calúnia e difamação e acabava com a banca que ele tem aí no mercado, né? Todo mundo acha que ele é o senhor dos anéis, é o último biscoito do pacote. Pô, caralho aí, que besteira, que papelão, ô Eric Faria. Para com isso, rapaz. Pessoal, o Flamengo fecha a parceria com o clube cearense para captar jovens promessas no Norte e Nordeste. O Flamengo é conhecido, por ter uma das melhores categorias de base do futebol brasileiro. Não à toa, o Mengão fechou uma parceria nessa quinta-feira, dia 19, com o GR Pague Menos, Cefat Tirol, time localizado no Ceará, com o objetivo de captar jovens promessas nas regiões Norte e Nordeste do país. A partir de agora, o clube cearense se torna um dos polos rubro-negros espalhados no futebol brasileiro. Além do já citado, a equipe do Real Brasília, localizada na região Centro-Oeste, e o Trieste, no Sul, são outros times que fecharam acordos com o mais querido. Em comunicado oficial, o presidente Rodolfo Landim celebrou o feito. Para o Flamengo, é muito importante ter esse grande parceiro atuando no Norte e Nordeste do país na captação e desenvolvimento de jovens atletas. Nosso departamento de futebol de base atua há muitos anos com excelência na captação de atletas no mundo inteiro. Não tenho dúvidas de que a parceria com o GR Pague Menos, Cefat Tirol, renderá grandes frutos para os dois lados, destacou Landim. Aliás, é importante ressaltar que o acordo entre o Flamengo e o GR Pague Menos Cefat Tirol será benéfico para ambos os lados. Isso porque o rubro-negro irá disponibilizar uma troca de experiências entre os profissionais de cada clube, através de intercâmbios, palestras, clínicas e conteúdos. Muito legal, gostei. Após passar por uma cirurgia, o Fabrício Bruno, zagueirão, iniciou o processo de recuperação nessa sexta-feira.
Após uma quinta-feira conturbada, a sexta trouxe boas notícias no Flamengo. Além de finalizar a preparação para o jogo contra o Goiás, o rubro-negro divulgou também que Fabrício Bruno iniciou a fisioterapia depois de realizar uma cirurgia no pé. O zagueiro teve uma lesão rara na região, mas conseguiu antecipar o começo das atividades, que estava marcado para a próxima segunda-feira. O tempo de recuperação do defensor é de cerca de 2 meses. Além do Fabrício Bruno, outros 6 jogadores estão entregues ao departamento médico do Flamengo. O Felipe Luiz tem uma lesão na panturrilha, o Diego Alves uma pubalgia, o Santos lesão no quadríceps, Gustavo Henrique também uma lesão no quadríceps e o Matheus França fez uma cirurgia no tornozelo. E também o Vitinho com lesão na coxa estão fora de combate. Camisa 15 e o garoto do Ninho, inclusive, são os que vão demorar mais para voltarem aos gramados. Sem Fabrício Bruno, o Paulo Souza conta com 5 zagueiros à disposição. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, Léo Pereira e Cleiton. O português tenta montar a melhor zaga possível para o jogo contra o Goiás nesse sábado, às 16h30, horário de Brasília, no Maracanã. Essa partida é válida pela 7ª rodada do Brasileirão e vai afastar o Flamengo da zona de rebaixamento caso o Mengão vença. Todo mundo ligado aí amanhã empurrando o Mengão. E aí, meu amigo, minha amiga flamenguista, beleza? Se você está gostando do vídeo, então não esquece, por favor, me dá essa moral, deixa o seu like, se você ainda é novo aqui ou nova, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, aperta o sininho, aqui você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão queridão, sem fake news, muita coisa séria e sem enrolação. Que palhaçada é essa, minha gente? Inacreditável, né? Esse conflito entre o Paulo Souza e o Diego Alves no Flamengo já deu muito o que falar. Entretanto, essa polêmica respingou no jornalista Eric Faria do Grupo Globo. Por isso, o repórter teve que se retratar ao vivo durante o programa Troca de Passes no Sport TV. Primeiramente, na manhã de quinta-feira, Eric havia dito no Seleção Esporte que a pergunta feita sobre o Diego Alves a Paulo Souza teria sido encomendada. Através da assessoria de imprensa, o treinador português negou e exigiu uma retratação do repórter, ameaçando-o a processá-lo. Com isso, o comentarista optou por pedir desculpas ao vivo, horas depois, já de noite, na troca de passes. Eu comentei sobre a pergunta que o Paulo Souza teve que responder sobre o Diego Alves após a vitória contra a Universidade Católica do Chile. Eu queria explicar por que o Diego Alves foi o assunto. Ao abordar esse assunto, eu usei uma expressão muito infeliz. Foi um erro da minha parte quando eu falei de uma pergunta encomendada pelo técnico Paulo Souza, disse o repórter que prosseguiu. Foi um erro da minha parte. Foi uma expressão infeliz. Inclusive, essa pergunta foi feita pelo nosso companheiro, o repórter e setorista do Flamengo, o Fred Uber. Então, o Paulo Souza pode ter imaginado que quando eu me expressei, eu fiz uma acusação. Dá essa impressão? Talvez dê essa impressão mesmo. Por isso, eu estou me desculpando e confirmando que eu usei uma expressão mal empregada, ponderou lá o repórter. Apesar de ter admitido o erro, Eric Faria manteve a informação de que o Paulo Souza queria muito falar sobre o tema do Diego Alves, inclusive se prolongando na resposta ao ser questionado. Entretanto, o comentarista voltou a pedir desculpas pelo mau uso da língua portuguesa. Ah, para com isso. Agora eu tinha e mantenho a informação de que o Paulo Souza gostaria de falar sobre o tema na entrevista coletiva. Tanto que ele falou bastante sobre o Diego Alves. Mas a forma como eu me expressei, pergunta encomendada por Paulo Souza, foi um erro da minha parte, dando a impressão de que o Paulo pessoalmente teria pedido a um repórter, até o Fred, dizendo, me faz essa pergunta. Não, isso não é verdade, ressaltou Eric e concluiu. Eu não tenho como falar isso. Pergunta encomendada. Eu não tenho nenhuma informação para falar isso. Então foi um mau uso da língua portuguesa.
Nota 0 para mim, porque eu tenho que usar bem a língua portuguesa e usei mal nesse caso. Então eu peço desculpas a quem me acompanhou no programa e, sobretudo, ao Paulo Souza por ter criado esse ruído de comunicação. Paulo, desculpa, foi um mau uso da minha expressão. Gente, esse Eric Faria, né? Ele pensa que engana alguém com essa história de erro de português, cara. Fala sério, camarada. Você jogou no ventilador e depois que fez a porcaria toda, inclusive colocou teu colega lá da Globo no meio dessa confusão toda, né? Você levou um puxão de orelhas da sua emissora e ainda por cima foi ameaçado de ser processado pelo Paulo Souza. Você amarelou e veio com esse papo de emprego errado da palavra. Ora, me poupe aí, ô Eric. Em boca fechada não entra mosca, cara. E você é muito grandinho para querer aparecer. Bola fora sua, Eric. Toma jeito, cara. Bem feito. Teve que pedir desculpas ao vivo ao Paulo Souza da besteira que falou. Malandro, vai se catar. Tu acha que alguém aqui é bobo, é otário? Pessoal, reuniões e compromissos por verdade amenizam a temperatura do atrito Diego Alves-Paulo Souza no Flamengo. A temperatura ela foi amenizada no Ninho após uma exaustiva quinta-feira. Reuniões das 9 às 19h30, que tiveram Diego Alves e Paulo Souza como protagonistas, marcaram o dia do Flamengo. Longas conversas envolvendo outros personagens e temas importantes da vida do Flamengo, incluindo o nosso querido Rodolfo Landim. Puderam colocar, mesmo que provisoriamente, panos quentes nessa confusão toda. Isso agradou tanto a Diego Alves quanto a Paulo Souza. No primeiro momento, o goleiro exigiu uma retratação pública anterior ao jogo do Goiás, mas acabou satisfeito com a certeza de que a narrativa de que se colocou à disposição da comissão técnica será rechaçada na reunião pós-jogo. Outro fato que endossa tal versão é que Diego segue em trabalhos com a fisioterapia e, portanto, está mais uma vez vetado para a partida contra o Goiás. Será o 4º jogo seguido sem o camisa número 1 no banco do Flamengo. O treinador, por sua vez, considerou as reuniões proveitosas e exaltou a liderança positiva do Diego Ribas, um dos mais falantes dentre as lideranças que Diego Alves recrutou para o encontro. Viu no camisa 10 um capitão preocupado em esquecer as diferenças e unir forças para vencer o Goiás. O treinador português enxerga a coletiva de sábado como uma oportunidade de esclarecer palavras que, em sua visão, foram mal colocadas e interpretadas de maneira equivocada, também por culpa dele próprio. Paulo Souza tem a consciência de que não foi claro em seu discurso e não quer prejudicar sua relação com Bruno Spindel, a quem acabou expondo nessa terça-feira. E não é só Paulo que está sob pressão. Braz e Spindel, que os contrataram no dia 25 de dezembro em Fátima, são 2 dos principais alvos de conselheiros e opositores dos seus respectivos trabalhos. Com o trio unido para encarar os microfones, observa-se cenário de respaldo que não acontecera em duelos anteriores. Embora não tenha participado presencialmente das reuniões entre o Paulo e o Diego, o presidente Rodolfo Landim esteve a par de todos os processos. O dirigente foi ao Ninho do Urubu para resolver outras questões e sentou-se com Spindel e com o Paulo e conversaram durante mais de 2 horas. Nessa reunião, porém, a conturbada relação entre o goleiro e o treinador não foi discutida. Com os ânimos mais serenos e uma expectativa de pelo menos 40 horas de tranquilidade antes de rolar a bola no Maracanã, sabe-se que a péssima relação entre Paulo Souza e Diego Alves não vai mudar. Mas o bom senso e as muitas conversas de uma longa quinta-feira dão ao Flamengo esperanças por uma sexta-feira em que a bola será o foco principal. Afinal, vencer o Campeonato Brasileiro é obrigação para um dos mais caros elencos da competição e atualmente ocupando a 16ª colocação com apenas uma vitória em 6 jogos. Só assim o Flamengo começará o longo e árduo caminho em busca de dias e meses serenos. Minha Nossa Senhora, quanta confusão! É um disse-me-disse danado. Ainda bem que a paz parece que está voltando e os envolvidos chegaram num acordo bom para todo mundo e principalmente bom para o nosso Flamengo.
Isso não leva a nada, essa confusão. Vamos esquecer isso, vamos botar a bola no chão e vamos para cima. Vamos deixar de tanto mimimi, vamos ganhar o Goiás e dar arrancada para conquistar o brasileiro, enquanto dá tempo, moçada. Eu estou muito curioso, para saber o que essa diretoria vai falar na coletiva depois do jogo contra o Goiás. Vamos torcer que o Flamengo vença, senão o negócio vai esquentar de vez. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola na rede, porque aqui é Flamengo na veia.